Boa tarde a todos, graça e paz. Nós vamos dar continuidade ao estudo de Apocalipse. Hoje, dando uma olhada no capítulo 17, estamos chegando ao final já do livro e nós vamos ler o capítulo 17 e depois nós vamos fazer um comentário breve sobre esses 18 versículos. O texto que está no capítulo 17, nós vamos ler é o seguinte: veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo dizendo: vem e mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra e com o vinho de sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam a terra. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta escarlata, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito o nome, o mistério: Babilônia, a Grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus, e quando a vi, admirei-me com grande espanto. O anjo, porém, me disse: por que te admiraste? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta, que tem as 7 cabeças e os 10 chifres, e que leva a mulher. E a besta que viste era e não é, e está para emergir do abismo, e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis, dos quais caíram 5, um existe e o outro ainda não chegou. E quando chegar, tem de durar pouco. E a besta, que era e não é, também é ele o 8º rei, e procede dos 7, e caminha para a destruição. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis com a besta durante 1 hora. Têm estes um só pensamento e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, e vencerão também os chamados eleitos e fiéis que se acham com ele. Falou-me ainda: as águas que viste, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Os 10 chifres que viste
e a besta, esses odiarão a meretriz e a farão devastada e despojada. E lhe comerão as carnes e a consumirão no fogo, porque em seu coração incutiu Deus que realizem o seu pensamento, o executem a uma e deem à besta o seu reino, o reino que possuem, até que se cumpram as palavras de Deus. A mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Amém. Senhor, nós queremos te agradecer pela oportunidade de estudar a tua palavra, esta revelação do Senhor que ficou para a tua igreja, que ficou para os últimos tempos, que o Senhor deu por intermédio do apóstolo João. Nós queremos humildemente dizer ao Senhor que não podemos compreender nada sem a orientação do teu Santo Espírito. Por isso pedimos a tua direção, a tua proteção para a nossa mente, para que ela não divague, para que ela não saia da linha da tua palavra. Nós oramos pedindo a tua bênção para todos que participam, as famílias que são representadas por todos os que estão participando, e a mão do Senhor esteja abençoando a vida de cada um. Oramos agradecidos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, nós estamos diante do 17º capítulo de Apocalipse. É um texto, um livro que aparentemente é difícil, é complicado, mas é um livro que é para entendermos aquilo que Deus está fazendo e quer fazer, vai fazer já está planejado e determinado, vai fazer na consecução do seu plano e na consumação da vida terrena, essa vida neste presente tempo, neste presente século. Então, este texto nos fala do período final da tribulação. Nós já vimos que o livro de Apocalipse fala da tribulação, fala que a igreja não passará por tribulação e fala que a tribulação é um derramamento da ira de Deus sobre a humanidade sem Deus, sobre a humanidade rebelde, que se torna cada vez mais rebelde e que chega ao cúmulo, ao auge da imoralidade, da corrupção nos tempos que nós estamos vivendo. Então, Deus vai manifestar na sua sabedoria e na sua justiça a ira santa dele sobre estas nações, sobre estes povos que receberam toda a orientação necessária para as suas vidas, mas que não obedeceram à sua voz. Sabemos, então, pelo estudo do livro, que Deus, misericordiosamente, vai tirar a igreja desse período, porque a igreja já está completamente livre destes períodos de sofrimento, porque ela já está lavada no sangue do Cordeiro e todos os seus pecados já foram perdoados. Então, nós entendemos que, pelo que a palavra nos ensina, nós somos salvos da ira.
Paulo ensinou isso aos romanos, Paulo ensinou isso aos tessalonicenses, e o livro de Apocalipse nos mostra claramente que nós somos livres da ira vindoura, porque a ira vindoura foi derramada totalmente sobre a pessoa de Jesus, no caso daqueles que creem nele como Senhor e Salvador. Mas, na consumação deste tempo que nós estamos vivendo, nós vamos ter uma manifestação ainda da graça de Deus. Deus vai, no momento de ira, de manifestação da sua justiça, ele ainda vai estender a mão graciosamente sobre a humanidade e vai pregar, vai mandar que se pregue o evangelho por meio dos 144 mil judeus que vão pregar na primeira parte da tribulação, isto é, nos primeiros 3 anos e meio da tribulação. Então, os judeus estarão pregando no mundo inteiro o evangelho do reino. E nós vimos a diferença entre o evangelho da graça e o evangelho do reino, né? O evangelho da graça anunciando o reino de Deus, anunciando a entrada no reino de Deus pela fé em Jesus Cristo, pela graça, né, operada por Jesus, e o evangelho do reino, que é o evangelho que é pregado para aqueles que vão entrar no reino milenar com Jesus e vão estar com ele nesse reino por um período de 1000 anos. E enquanto ele manifesta, então, a plena bondade, misericórdia, graça, justiça, equidade, sabedoria, inteligência, manifesta todas as características infinitas de um Deus eterno, mostrando o governo, um governo equilibrado, um governo que é realizado para manifestação de justiça para com todas as pessoas. Então, nós vamos ver um mundo em paz, um mundo gozando prosperidade nesse período de tempo que vai ser o reino milenar. Nós estaremos juntos com Jesus, não morando aqui na terra, porque nós estaremos com o corpo glorificado, morando com Jesus na Jerusalém celestial. Então, esse período de tempo é um tempo que é anunciado como um tempo precioso de manifestação da justiça de Deus. Lá os profetas manifestam isso, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Oséias, Miqueias, todos eles falam destas profecias com estas características de reino, de justiça, de paz e de misericórdia. Então, quando entra na segunda parte da tribulação, que Jesus denominou de grande tribulação, a primeira parte Jesus denominou de princípio de dores. A segunda parte, os últimos 3 anos e meio, Jesus denominou de grande tribulação, porque nunca houve, Jesus mesmo disse que nunca houve sofrimentos iguais, nem nunca mais haverá. Então, é nesse período que se estabelecerá o poder de Satanás, né? Satanás será lançado do céu, nós já vimos isso, né? Já explicamos isso, mas Satanás será lançado desse segundo céu onde ele habita agora, e onde acontecem todas as lutas espirituais, conforme Paulo ensina na carta aos Efésios, né? Sobre as regiões celestiais, onde
Satanás está habitando, ele será expulso no meio no meio da tribulação, ele será expulso desse céu por Miguel, conforme o capítulo 12 de Apocalipse nos fala. E ele será lançado na terra. Então ele vem com toda a malignidade possível para a terra, para derramar a sua ira sobre aqueles que estão na terra, aqueles que não o servirem. Portanto, todos aqueles que se converteram durante o período da primeira parte da tribulação, né, com o evangelho do reino pregado pelos judeus, e se converteram, eles serão mortos, porque eles rejeitarão o domínio de Satanás, né, na segunda parte da tribulação. Então, a maioria será martirizada nessa parte da tribulação. Muito pouca gente, ou quase ninguém, se converterá nesse período, exatamente porque nesse período não haverá possibilidade de conversão devido à malignidade de Satanás e aquele endurecimento do coração das pessoas que ouvem a voz de Deus e não se arrependem. E, então, a Bíblia nos ensina que Deus vai derramar a sua ira nesse período, nesse segundo período agora, sobre Satanás também. E fala dos flagelos, né? Os flagelos, as taxas derramadas sobre a, 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 a humanidade, sobre a humanidade sem Deus, sobre Satanás e seus anjos, e sobre todos aqueles que rejeitam o domínio do Senhor Jesus em suas vidas. Então, até mesmo dos judeus que não receberem o Senhor Jesus, que haverá muitos judeus que ainda não aceitaram Jesus neste período, e eles estarão estarão se sujeitando a serem atacados, a serem agredidos, serem violentados pelo anticristo. Nós sabemos também, pelo livro de Daniel, que na primeira parte da tribulação, os primeiros 3 anos e meio, o anticristo, que surgiu no início da tribulação, assim que a igreja for arrebatada, aparece o anticristo, e o anticristo faz uma aliança, ele é um líder que vai ser semelhante a Jesus, né? Ele vai representar para os judeus até a pessoa do Messias, e vai enganar os judeus, assinando com eles um tratado de paz e se colocando como aquele que vai trazer paz para eles e paz para o mundo. E então, nesse período dos 3 primeiros anos, e 3 e meio primeiros anos, haverá uma paz parcial, mas haverá uma certa paz, principalmente para os judeus, que até hoje, né, não viveram em paz, né, desde 586 a.C. até agora, eles nunca experimentaram verdadeira paz. Então, eles serão enganados. E quando chegar no meio da tribulação, no final do período de 3 anos e meio iniciais, Satanás, o seu agente, né, o agente satânico, que é
essa besta que foi descrita no capítulo 13, e que é o anticristo, ele será manifestado na sua malignidade, e ele vai demonstrar toda a sua malignidade e vai romper com, com os judeus e vai se assentar no trono que ele vai mandar construir no templo de Jerusalém, que estará reconstruído, e vai ser ocupado ali por Satanás, pela besta, né, que requererá a adoração de todas as pessoas do mundo. E aqueles que não adorarem a besta serão mortos. E muitos cristãos, pessoas que se converteram por intermédio da pregação dos 144 mil, muitos deles é, relutarão e se negarão a dobrar os joelhos e a adorar a besta. Então, eles serão mortos, né? Como já foi demonstrado. Mas Deus manifesta a sua ira e derrama as taças da ira de Deus pela, pela terra, como nós vimos na semana passada, no capítulo 16, os flagelos, né? Deus derramando a sua ira, e aqueles homens que portavam a marca da besta, que a marca da besta ou nas suas testas ou nas suas mãos, eles receberam o castigo de terem úlceras malignas e perniciosas. Depois, o segundo flagelo, também vieram ações sobre as águas, né? As águas se transformaram em sangue e acabou-se a água potável do mundo. E depois, no terceiro flagelo, esse é o terceiro. O quarto flagelo, que nós vimos na semana passada, derramou a sua taça sobre o sol, e a luz deixou de brilhar aqui na Terra, não um caos energético, né? É, faltando energia de todo modo. O quinto flagelo, o anjo derramou sua taça sobre o trono da besta, né? O trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, né? Então, o próprio anjo derramou seu trono derramou sua ira, né? Derramou a sua taça cheia da ira de Deus sobre o próprio trono, onde o anticristo, que é chamado de besta também, estava sentado. E sexto flagelo, então, seca, né? Grande seca do rio Eufrates, preparando uma invasão da Palestina por exércitos do Oriente. Um grande final, né? Uma grande apoteose desses flagelos todos, e ele saiu dizendo que estava feito, né? Estava consumado, e que sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, e ocorreu um terremoto como nunca houve, rachando a grande cidade em três partes, e todas as ilhas fugiram e não foram achadas, né? A descrição de João da destruição de quase todo o mundo pelos terremotos. E esse capítulo de hoje mostra que um dos sete anjos, que tem as sete taças,
A ele foi dado a autorização de mostrar a João o julgamento da grande meretriz. O que isso significa? Significa que, e isso é uma realidade que já começou, né? Significa a junção que Satanás vai fazer das religiões debaixo do catolicismo romano. Vai criar uma religião ecumênica e vai se servir dela. Essa religião ecumênica vai ser chefiada pela Igreja Católica, que não tem nada de cristã. Nada de cristã. Eu gostaria de ler uma lista aqui das heresias da Igreja Católica a partir do ano 300. Até o ano 300, as igrejas estavam andando de acordo com a Bíblia. Do ano 300 em diante, começou a haver uma corrupção interna na igreja. E essa corrupção interna na igreja foi causando uma divisão progressiva. E surgiram muitos irmãos que foram perseguidos, né? Que permaneceram firmes na fé. Os Lollardos, os Paulicianos, os Valdenses, muitos outros cujos nomes a gente nem... Os boêmios, não é boêmio aqui, não é no sentido de bêbado, não. É de quem habita a região da Boêmia, né? Eram cristãos também. Então, eles apresentaram uma disposição de romper com o catolicismo por causa das heresias que estavam presentes. E este sistema religioso é que vai servir vamos dizer assim, vai servir de guia vai servir de apoio, vai servir de mecanismo de união dos povos da terra juntamente com a besta. Então, vou ler só algumas coisinhas aqui para mostrar a lista de heresias do catolicismo. Então, são muitas, são mais de 60, muito mais de 60. E eu não vou ler todas porque então acaba o tempo e ficamos lendo só isso aqui. Então, o termo Igreja Católica surgiu em 156 depois de Cristo. Em 300 depois de Cristo, as velas de parafinas foram introduzidas na igreja. Até esse tempo, não se tinha introduzido a presença de velas nas igrejas. Em 310, as pessoas faziam preces para os mortos e apareceu o sinal da cruz. Esse sinal que todo mundo faz aí, né? Que faz uma cruz frente à cabeça e o peito, todo mundo sabe o que é. Esse sinal da cruz, com essas preces para os mortos, apareceram no ano 300 depois de Cristo. A adoração dos santos começou em 312. O uso dos altares e das velas, pelo fim do século IV, o culto dos santos foi introduzido por Basílio de Cesareia e Gregório Nazianzeno, em 370 depois de Cristo. Também apareceu pela primeira vez o uso do incenso e do turíbulo na igreja, pela influência dos prosélitos vindos do paganismo. Era uma influência do paganismo. Aliás, a Igreja Católica recebia pagãos
sem conversão, e eles traziam tudo das religiões pagãs para dentro do catolicismo, que tornou o catolicismo uma religião pagã. E a veneração dos anjos e dos santos mortos começou em 375. A missa começou em 394, como uma celebração diária. Maria passa a ser considerada a mãe de Deus, e os católicos começam a interceder pelos mortos, em 400 depois de Cristo. Paulino de Nola ordena que se reze pelos defuntos e ensine o sinal da cruz feito no ar, né? Essa ação foi em 400 também depois de Cristo. Em 431 depois de Cristo, a instituição do culto a Maria, no Concílio de Éfeso. Maria começou a ser cultuada, né, como um culto especial para ela, no Concílio de Éfeso, 431. Surgiu também em 451 a doutrina da virgindade perpétua de Maria. Até 451, a igreja sabia que Maria não permaneceu virgem, né? Ela teve Jesus, ela se engravidou de Jesus por meio do Espírito Santo, virgem. Mas depois que ela deu à luz a Jesus, ela não era mais virgem. Não é possível passar uma criança pelo canal de parto e a pessoa continuar virgem. E também porque José teve outros filhos com Maria, conforme a Bíblia ensina. E isso em 431. A doutrina, em 451. Em 500, os padres passaram a vestir roupa diferente. Esse tipo de roupa que eles vestem até hoje começou em 451, que eles se vestiam igual a todo cristão normal, né? A todo chamado leigo. E assim, doutrina do purgatório, 593 depois de Cristo. O primeiro papa chamado de papa e determinado como papa, 600 depois de Cristo. Já havia uma predominância do bispo de Roma, né? O bispo de Roma já era mais importante que os outros bispos, mas a determinação de papa superior a todos os outros bispos do mundo foi em 600 depois de Cristo, em 590 600 mais ou menos depois de Cristo. A doutrina do purgatório, 593 depois de Cristo. O latim como língua das orações e dos cultos nas igrejas foi introduzido pelo Papa Gregório I em 600 depois de Cristo. Os cultos eram na língua nativa das pessoas, passou a ser em latim nessa época. E assim o assassino imperador Focas dá ao bispo de Roma o direito e a primazia universal. A invocação dos santos e dos anjos é posta como lei na igreja. Então, poderia-se invocar os santos e os anjos, como se pode fazer até hoje no catolicismo. Isso em 609. Em 709, o ato de beijar os pés do Papa apareceu. E 787, a instituição do culto às imagens. As imagens passaram a ser cultuadas. Em 795, o incenso foi posto por lei nas cerimônias da igreja. Em 850, o concílio de Paiva, na Itália, instituiu o rosário e a coroa da Virgem Maria e a doutrina da transubstanciação, aquela doutrina que diz que a hóstia de farinha de trigo se transforma no corpo de Cristo e que o vinho no cálice se transforma no sangue de Cristo.
essa doutrina não é bíblica. E água benta, canonização de santos, veneração de São José, em 800 depois de Cristo, 890. Aí, batismo dos sinos, instituído pelo Papa João XIV, canonização dos santos mortos, né? 995. Jejuar às sextas-feiras e durante a quaresma foi uma criação da igreja em 998. E estabelecer a festa aos mortos, o dia de finados, isso foi criado em 998. A confissão auricular, aquela confissão que o cristão chega lá diante do padre e confessa seus pecados para receber perdão, foi criada no ano 1000 depois de Cristo. Né? E assim outras heresias surgiram, né? E o Debrando chega à cadeia papal, tomando o nome de Gregório VIII, implantou a doutrina do celibato. Então, até aqui, os sacerdotes podiam se casar, né? A partir de 1073, foi implantada a doutrina do celibato. E Gregório VII exigiu que os padres casados se divorciassem de seus cônjuges e abandonassem seus filhos. Isso em 1075. Em 1076 foi declarada a infalibilidade papal. Isso significa que o Papa não era falível, era infalível, né? E em 1094, a Igreja Católica criou as indulgências, a venda de perdão, né? Venda de graças por venda de salvação, até por dinheiro. Institui-se na Igreja Católica o pagamento pelas missas e pelo culto aos santos. Os santos começaram a ser cultuados nesta época aqui de 1100. Em 1160, a Igreja Católica estabelece os 7 sacramentos, que a Bíblia não tem, né, os 7 sacramentos. E em 1184, a Santa Inquisição é estabelecida no Concílio de Verona, na Itália. Então, a gente vai vendo assim como as coisas foram penetrando malignamente na igreja, né? Venda de indulgências, dogma da transubstanciação, né? Foi decretado pelo Papa Inocêncio III, aquilo que eu falei aqui agora há pouco, né? Sobre o sangue, a hóstia se transformar em corpo de Cristo e o vinho se transformar em sangue. A adoração da hóstia a hóstia passou a ser adorada, né? Pelo decreto do Papa Honório, em 1220. A campainha na missa, por ordem de Gregório IX, a proibição de leitura da Bíblia, em 1229, e a transubstanciação da hóstia, como nós já falamos aqui, é transformada em artigo de fé. Então, a proibição da Bíblia aos leigos também foi estabelecida como lei e incluída na lista de livros proibidos, o escapulário, inventado por Simon Stock, né? A primeira procissão surgiu em 1311, esse costume de fazer procissões do Santíssimo Sacramento. João 22 ordena a reza Ave Maria,
Em 1355, na França, o Santo Sudário aparece pela primeira vez. O Santo Sudário, todo mundo sabe, né? É aquele pano aquele pano que foi colocado no rosto de Jesus para enxugar o seu rosto com suor e sangue, né? E ficou a marca do rosto de Jesus naquele sudário, e ninguém nunca achou isso, mas ele passou a ser adorado. Começando-se a, a adoração da hóstia, né? E ela ser levantada em procissão. O, o, a proibição do cálice aos fiéis da Igreja Romana, a doutrina do purgatório, 1439, ela foi proclamada como dogma pelo Conselho de Florença. A doutrina dos sete sacramentos, nós já falamos. O Conselho de Trento, ocorrido em 1545, declarou que a tradição tinha autoridade igual à da Bíblia, né? Então, tudo que era tradição passou a ter valor de Bíblia. É por isso que tem tanta heresia no catolicismo, porque a Bíblia foi relegada a segundo plano. O credo do Papa Pio IV foi imposto como oficial em 1560, e após o Cristo e os apóstolos. O Papa Pio XII, em 1854, já cria o dogma da Imaculada Conceição de Maria. O que é isso? A Imaculada Conceição de Maria significa que ela foi gerada sem pecado. Então, não só Jesus foi gerado sem pecado, mas Maria também foi. Agora, como que ocorreu isso? Né? Os pais de Maria eram pecadores. Maria era pecadora, porque tinha natureza humana. Então, é uma criação de um dogma que não tem menor sentido, né? A Imaculada Conceição de Maria. Então, aí ela passa a não ser pecadora. A concepção imaculada da Virgem Maria foi proclamada pelo Papa Pio IX, e em 1870 o Vaticano declara a infalibilidade do Papa. Em 1931, já bem perto da gente, o mesmo Papa Pio XI reafirmou a doutrina que dizia que Maria era a mãe de Deus, e a Igreja Católica Ortodoxa foi reaproximada da Igreja de Roma, né? Porque ela tinha se separado por não concordar com muita coisa. Então, os ortodoxos, os católicos ortodoxos, não criam em muitas dessas coisas que nós falamos aqui. O Paulo VI foi Papa em 1967, proibiu os católicos romanos de frequentarem cultos evangélicos. Em 2001, já, o Papa João Paulo II pediu à Igreja Latino-Americana para fomentar uma ação pastoral decidida contra os evangélicos, as quais eram um obstáculo, segundo ele, para a evangelização do continente. E essas coisas, a Imaculada Conceição de Maria, a Ascensão de Maria, né? Também Maria foi assunta aos céus, do mesmo modo como Jesus foi, né? A Assunção de Maria, comemorada em 8 de dezembro, né? Maria, foi em 1950 que foi declarado isso, né? A Assunção da Virgem Maria. Então, essas doutrinas mostram a heresia do catolicismo romano,
e como ele, então, agora está a serviço, vai ficar a serviço do mal. E ele, o anticristo, ou a besta, vai ficar usando poderosamente essa mãe das meretrizes e das abominações da terra, chamada aqui de Babilônia, a Grande, né? Falando da cidade que está sobre 7 montanhas, 7 montes, conhecida desde a antiguidade como Roma, né? A cidade dos 7 montes. E essa situação, então, é muito clara e mostra que vai haver, então, uma, uma, uma utilização. O anticristo, o, a besta que surge do mar, ele vai utilizar-se deste ecumenismo religioso que o próprio catolicismo está proporcionando, né? Juntando todas as religiões numa só. Então, isso vai servir ao catolicismo romano e vai servir também, finalmente, vai servir ao anticristo, que vai demonstrar o seu poder. E, finalmente, também, o próprio anticristo vai se manifestar contra essa, esse ecumenismo e vai destruir esse ecumenismo, ficando dominando poderosamente sobre todas as nações que estiverem debaixo desta unidade, desta união temporária. Então, esses reis que foram citados aqui, são reis que nós temos a certeza de que vão oferecer o seu poder e vão se submeter ao anticristo. O versículo 13 fala exatamente isso. Tem estes reis um só pensamento e oferecem à besta, né, que é o anticristo, o poder e a autoridade que possuem. E por que eles têm esse poder e essa autoridade? Porque eles foram ajuntados por essa besta que é dominada pela religião ecumênica, que é chefiada pela Igreja Católica, né? Nós temos que ter muito discernimento e trabalhar com os católicos, com todas as pessoas, mas trabalhar com eles demonstrando que eles precisam voltar a confiar exclusivamente em Jesus. Vocês viram, eu li aqui uma quantidade absurda de heresias criadas a partir do ano 300 depois de Cristo até agora. Nós só estamos aguardando agora as mais recentes, né? O que vai acontecer agora com esse novo Papa que está aí e que certamente está juntando ao redor da igreja até os homossexuais, os LGBT e todo tipo de abominação que pode haver, ele está ajuntando e demonstrando, falando mesmo no seu discurso que é coisas contra a palavra de Deus, especialmente que prega a evolução. Nós sabemos que a evolução é um tema antibíblico, nós sabemos que o, qualquer tipo de crença que não foi Deus que criou os céus e a terra, conforme a Bíblia ensina e conforme a maioria dos cientistas
hoje tem crido, e nós sabemos que isso é fundamental na nossa vida, e isso é fundamental para que nós tenhamos uma verdadeira fé em Deus, Deus Criador. Se nós admitirmos que houve evolução e que foi o Big Bang que foi o responsável por todas as coisas, nós excluímos Deus da vida humana, do universo, e o universo está por conta apenas de si mesmo. Então, nós precisamos entender isso, e isso está mais do que claramente demonstrado que há uma guerra contra as coisas de Deus. Eu não sei se os irmãos sabem, mas a religião que mais cresce no mundo hoje é o satanismo, né? E isso é um caminho para que se estabeleça a adoração verdadeira a ele de uma maneira difundida no mundo inteiro. Então, nós sabemos que só o Evangelho de Jesus Cristo pode produzir transformação nessas pessoas. Então, nós vimos rapidamente esse capítulo 17, nós vamos voltar nele na semana que vem para esclarecer alguns aspectos aqui que não dá tempo de fazer hoje, porque nós resolvemos falar sobre estas heresias em nome de Cristo, heresias em nome de Cristo, em nome, usando a igreja, usando o nome de Cristo, usando a pretensa autoridade que um Papa tem, que como se fosse a autoridade do próprio Cristo, e não é, nunca foi, nem nunca será. Então, nós estamos encerrando e desejamos que Deus esteja abençoando a vida de cada um. No final desta semana, convidamos para participar dos cultos na Primeira Igreja Batista, culto de comemoração do aniversário da igreja, né, 49 anos, e desejamos a todos um fim de semana feliz.